Olá, estamos começando mais um Arena dos Saberes, aqui diretamente do Sesc Copacabana do Rio de Janeiro, pela TV Cultura para todo o Brasil. Uma honra entrar na sua casa, fazer companhia para você e levar pessoas instigantes, interessantes. Olha, nosso programa de hoje, a gente vai conversar com uma mulher que é extraordinária. É uma menina, mulher, uma pensadora, uma filósofa, uma escritora. Vai contar um pouquinho da sua trajetória. Vamos falar um pouco sobre os preconceitos e o que a gente faz para vencer os horrores dos preconceitos. Para nossa honra aqui do Arena dos Saberes, a gente entrevista hoje Djamila Ribeiro. Seja bem-vinda. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e sonhar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Aê, 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 aê. Oba! Djamila, vamos começar falando do Milton Nascimento? Vamos, com certeza. Nesse livro aqui maravilhoso, aliás, antes do Milton, olha que coisa linda o começo desse livro aqui. Querida vó Antônia, minhas lembranças de você têm gosto de manga verde e doce de abóbora. Tem cheiro de feijão e jantar às 6 da tarde. Você me adoçava a boca e benzia a alma. É cobreiro, tem que benzer. Ou, essa menina tá aguada, dê o que ela quer comer. Eu amava passar minhas férias na sua casa, sentir o amor em sua melhor forma. Como é lindo a gente falar da saudade, né? Lindo, e saudade de vó, né? Minha avó Antônia foi essa pessoa que eu só podia ser criança quando eu estava na casa dela. Isso fazia toda a diferença, porque na escola, eu sou da década de 80, então a gente vivenciava muitas violências na escola, tinha que o tempo todo lutar para estar nos lugares, nos espaços. E quando eu ia passar férias na casa da minha avó, eu podia ser só a neta da dona Antônia, ser mimada, voltar com o joelho arranhado, e ela passar álcool com arnica, e ela fazer comida, fazer doce. Então eu tenho muita, muita saudade. A minha avó, ela se foi quando eu tinha 13 anos, mas foi uma mulher que marcou muito a minha vida. E interessante que, assim, você é filósofa, né? Então você está preocupada com a estrutura do pensamento, com a dimensão do raciocínio lógico. Você é escritora, então você tem essa curiosidade humana, né? Dessas histórias cotidianas. E eu acho que isso vem muito da criação também, né? Do que você ouvia das histórias da sua avó, da sua mãe, da relação com as outras pessoas, que foi te ajudando a ser essa escritora que você é, né? Com certeza. Acho que nós somos várias coisas ao mesmo tempo. Eu acho que na sociedade a gente tentam formatar a gente, né? Por exemplo, você faz várias coisas e incrivelmente bem. Você é escritor, você dirige, você apresenta, você faz várias coisas e muito bem. Foi secretário de educação, esteve na política. E eu acho que é bonito isso, da gente poder... Você inspira as pessoas a sair das caixinhas. E acho que sair das caixinhas é importante, porque a gente é muito formatadinho, só pode ser isso ou aquilo. Então, eu acho que eu venho de um lugar que me ensinou o E, que a gente pode ser uma coisa e outra, e não matar uma parte de nós para atender às expectativas, muitas vezes, do outro, que não tem nada a ver com quem a gente é. Então, para mim, foi importante também eu sair dessa formatação. Eu aprendi ali, mas depois fui formatada, e depois tive que explodir essas caixas
e dizer, não, eu tenho o direito de também ser isso, né? Quem eu quero ser, Quem eu né? quero ser. Esse livro, para mim, foi uma libertação nesse sentido. E aqui tem uma coisa interessante, né, dos seus lutos. O luto pela sua avó, o luto pela sua mãe, o luto pelo seu pai. Aliás, é um momento muito tocante no livro quando você vai convencer o seu pai a visitar a sua mãe, né? Ele já não estava mais com ela. E assim, a autenticidade com que você coloca, assim, você não vai lá, você não vai se despedir dela, você não vai fazer nada, né? Sim, meu pai, ele se separou da minha mãe em 99, eu tinha 19 anos. E assim, ele foi um bom pai, mas como marido, vi várias questões, né? Um homem que tinha, como minha mãe dizia, né, mulher na rua. Então eu vivenciei muito isso dentro de casa, essa briga entre eles. E quando ele se separa da minha mãe já estava passando pelo processo do câncer. E infelizmente é muito comum, né, os homens abandonarem as mulheres quando elas estão doentes. Então eu e meus irmãos se cuidamos da minha mãe nesse período. E eu sentia que minha mãe queria a presença dele, a visita dele no hospital. Ela fingia que não, mas eu sentia que ela queria que ele fosse lá. E eu acho que ele não ia também porque ele tinha vergonha do que ele fez. E aí um dia eu fui muito brava, liguei para ele muito brava, né, porque eles viveram 24 anos juntos, tiveram 4 filhos. Se o senhor não for lá, não precisa nunca mais falar comigo, porque eu sentia que aquilo era importante para ela também. E no final das contas foi ótimo. E era porque importante para os dois, né? Que você Para os falou. dois, Ela queria e não exatamente. dizia, ele queria ir e tinha vergonha, E né? tinha vergonha. Então acho que precisou desse, né, que eu fui lá e mesmo briguei com ele. E depois no dia seguinte eu fui visitar minha mãe. Quer dizer, eu revezava, né, com a minha irmã, o cuidado com ela. E ela falou: "Ah, sabe quem veio aqui?" Eu fingi que não sabia. "Não, quem?" Ela: "É teu pai." Eu falei: "É mesmo?" "É, veio aqui, você acredita?" E foi tão importante ele ter ido, porque ela fala, mas eu falei, como é que foi a conversa? Ela falou, eu peguei a mão dele, coloquei no meu coração, perdoei ele por tudo que ele me fez e também pedi perdão a ele por tudo, porque a gente também erra, filha. E no dia seguinte, ela morreu. Então, eu acho que faltava aquilo. É um ciclo, né? Um rito, ciclo, né? que precisava para ela não carregar essa mágoa. E ao fazer isso, minha mãe também me libertou de ter que carregar um ressentimento em relação ao meu pai, porque aí no ano seguinte ele adoece também, e eu cuidei dele no hospital todos os meses que ele ficou internado, até o falecimento dele. E acho que se minha mãe se não tivesse encerrado aquele ciclo, talvez eu tivesse demorado mais tempo para ir cuidar dele. Mas assim que eu soube que ele estava doente, no dia seguinte eu estava lá. Então acho que é importante. Minha mãe não me livrou de um ressentimento, algo que eu não precisei carregar. Ô, Djamila, você fala também que assim, você sofreu com a morte da sua mãe, depois você foi cuidar do seu pai, você sofreu com a morte do seu pai, que você não chorou. E que você sofreu tanto assim, que né, acho que o peso, a responsabilidade e tal, que depois você chora ouvindo uma música. Sim. Acho que foi tudo tão rápido. E as pessoas também ao meu redor falavam, não, você tem que ser forte. Né? E as pessoas, não, mas você tem que ser forte, porque, né, a vida vai continuar. E eu entrei naquele automático de ter que dar conta de tudo, e depois cuidei do meu pai, e fiquei vivendo o luto de maneira equivocada, né? E às vezes viver o luto de maneira equivocada, você se boicota, você deixa de acreditar em você, você fica aquela coisa mal resolvida na sua vida. E aí um dia ouvindo La Claire Fontaine e comecei a chorar. Temos? Chorar. À la claire fontaine, m'en allant promener, je trouvais l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ai, que lindo. Que lindo. Demais essa música, né? Faz tempo que eu te amo, né? E jamais vou te esquecer. Isso eu desmoronei, assim. É ali que eu entendi que eu precisava chorar. E chorei muito depois. Acho que o choro ele é muito importante, né? Para a gente vivenciar mesmo essas dores e sentir que a gente não está bem e dizer que não está bem.
Porque a gente vai colocando um monte de máscaras. Não, não, tá tudo bem, até a hora que estoura, né, tudo aquilo. E às vezes pode estourar de maneiras, né, você pode ficar doente, às vezes você pode adoecer psicologicamente. Então essa música, ela me libertou, porque aí foi aquele, ai, eu preciso chorar. Preciso Tem o chorar. direito de chorar, Eu tem tenho o direito de necessidade sofrer, de de chorar, né? chorar, de ter me sentido sozinha, né? Imagina, eu tinha 21 anos cuidando do meu pai no hospital, meses, eu chegava às 7 da manhã, ficava até às 7 da noite, e tinha acabado de perder a mãe. Então, acho que de chorar tudo isso, não só os lutos, mas também essa solidão mesmo, né? De tão jovem, ter que lidar com tantas coisas e ainda ter que ser forte, de dizer, eu sou vulnerável também, de abraçar a minha vulnerabilidade. Isso me salvou. Jamila, você hoje é uma mulher de sucesso, isso é notável. É importante a gente celebrar as coisas boas, né? Mas você é uma Sim. mulher de sucesso, você é uma das poucas brasileiras convidadas para dar aula numa universidade internacional, você vai para Nova York agora ficar um tempo como professora, você é uma escritora celebrada, as pessoas gostam de ler as suas obras, você tem obras que foram para peças de teatro, você dá palestras nesses lugares todos. Agora, você sofreu o racismo, o preconceito, né? Como é a transformação dessas dores, dessas humilhações que você teve na vida para alguém que busca forças dentro de si mesma ou das ancestralidades, né? Só fala da sua mãe, da sua avó. Como é que é esse processo? Olha, é um processo doloroso, né? Porque eu sou nascida em 80, e aí eu sou de uma geração em que a gente não se via na televisão, nas revistas não tinham meninas como eu, o cabelo como o meu, Bonecas. bonecas. E na escola eu sofri muito racismo na escola. Na festa junina, nenhum menino queria fazer par comigo, as professoras não tinham sensibilidade para lidar. Ah, não, mas isso é brincadeira, deixa para lá. Então você vai passando por várias situações que parece que aquele espaço não é feito para você. E eu era uma menina absolutamente extrovertida em casa. Meu pai era um trabalhador braçal, estivador no Porto de Santos, mas um homem extremamente culto, que fazia a gente estudar, lia para a gente dentro de casa. Eu leio desde os 5 anos de idade, levava a gente ao teatro, colocou a gente para aprender xadrez, porque ele dizia só a educação que vai mudar tudo. Então, mas eu sempre era esse corpo estranho. Então, era a única no xadrez, a única no inglês. E tendo que lidar sempre com essas violências mesmo, piadas em relação ao cabelo. Então, foi muito difícil na infância. Toda essa, para mim, era muito contraditório. Dentro de casa, uma família negra, um pai que dizia, não, você é bonita, tem que estudar, e saía dali para a escola, sempre era a mais feia da turma, sempre era aquela, né, a mais feia. Ah, fala sério, né, gente? As pessoas, Linda. sei lá o que acontece, né? Fala sério, Eu né? também não entendo, eu não entendo. Eu olho minhas fotos criança, eu era tão bonitinha. Eu fico, ai, gente. Mas, enfim, né, o racismo, né, faz as pessoas ficarem, né, com problemas. E aí eu passei por tudo isso na adolescência, no bailinho, nenhum menino me tirava para dançar. Tudo isso afetou muito a minha autoestima. Eu fui uma jovem mulher muito assim, mesmo sendo militante, mesmo trabalhando em organizações. Então eu vivi essa contradição. Mas o que me salvou foi depois, com meus 19 anos, fui trabalhar numa organização chamada Casa de Cultura da Mulher Negra, em Santos. E lá ela tinha uma biblioteca, que se chamava Carolina Maria de Jesus. E ali tinham livros de várias escritoras negras. E aí eu li Toni Morrison, com 19, 20 anos, O Olho Mais Azul. E aí comecei a ler várias outras autoras. E eu falei, gente... E aí eu fui me reconhecendo e me entendendo. E aí foi um processo para mim de virada muito importante, de ler várias intelectuais negras, que era algo que eu não via na escola, né, não via na TV. E eu sempre gostei de estudar e que aquilo não era algo que né, não é para mim, porque era sempre isso. Ah, mas ela é muito estudiosa, por que você não coloca ela para, sei lá, dançar samba? Era sempre esse lugar. Ah, mas essa menina é muito CDF, não combina. Ah, é muito metida, ela é uma neguinha muito metida, fica aí estudando. Parecia que ser mulher negra e estudar era algo contraditório. Então, ali na Casa de Cultura foi essa virada para mim. Quando eu li Toni Morrison, eu fiquei absolutamente encantada, e tantas outras autoras. E aí eu fui me fortalecendo e falei, não, esse lugar é para mim, sim. E aí esse processo de virada para ficar hoje essa leonina, né, praticamente insuportável, brincadeira. Mas, para a gente, uma autoestima é uma construção para nós mulheres negras. A gente vai construindo ao longo da vida para poder se entender, sobretudo mulheres da minha geração.
Agora, já a minha filha, que tem 19 anos, já é um outro processo. Ela já está numa sociedade que você vê várias meninas hoje de cabelo black, a minha filha nunca alisou o cabelo. A minha filha, ela soube lidar, a gente fortaleceu ela para ela lidar de uma maneira melhor. Eu lembro que ela tinha 6 anos na escola, aí ela chegou em casa, ela falou, mãe, hoje aconteceu uma coisa tão idiota na escola. Eu falei, por quê? "Ah, porque eu estava conversando, aí um menino se desentendeu comigo e falou para mim, é porque você é neguinha. Aí eu paralisei, aí eu falei, o que que você respondeu? Eu virei para ele e fiz, "Ai, por acaso você não está enxergando que eu sou negra?" Mãe, que menino idiota! Eu achei aquilo maravilhoso, porque na minha geração a gente reagia de outra maneira. Chorava, ficava triste, ficava Exatamente, ela já quieto. reagiu de outra maneira, mas aí a gente vê todo o caminho que foi percorrido por mulheres antes de mim e que depois passam pelas mulheres da minha geração para chegar hoje numa juventude que já se reconhece de uma outra maneira. Então foi todo um trabalho, sobretudo para a gente entender que aquele lugar era para a gente, porque é muito doloroso você chegar num lugar e as pessoas te olharem como se você não tivesse que estar ali, ou com muita surpresa. Ah, é você que vai dar aula? O tempo todo parecendo Tendo que não que provar alguma provar coisa. o tempo inteiro, como dizia Lima Barreto, né? É. A capacidade intelectual dos negros é sempre testada a priori. Então, e as dos brancos a posteriori, ele dizia. A gente está sempre tendo que provar antes. Mas foi todo esse exercício dos movimentos sociais que me ajudaram muito, mas também a dimensão espiritual. Isso, para mim, é fundamental. Eu sou uma mulher que eu sou muito ligada à dimensão espiritual, eu sou candomblessista, eu sou reikiana, eu gosto de cristal, mas eu estudo muito essa questão espiritual e psicológica também, que a saúde mental ela é fundamental. Eu fiz terapia durante muitos anos. Então, toda essa junção disso tudo, da dimensão política, psicológica e espiritual, faz com que hoje eu esteja aqui com você falando muito tranquilamente. Mas foi todo um processo, né? Uma luta constante para eu chegar até esse momento da minha vida, tranquila e segura. Djamila, como a gente começou com o Milton Nascimento, você fala que seu pai não queria que você ouvisse muita música, tal, mas ele ouvia. Não queria até com preocupações disso, né? Então vai para o samba, vai achando que talvez, né, não fosse seguir a trajetória que você pudesse seguir. Mas ele ouvia Milton Nascimento e você depois conheceu o Milton Nascimento e esteve com ele, né? Conta isso pra gente. Sim, meu pai era muito fã do Milton Nascimento. Ele não queria que a gente fosse para a escola de samba. Meu pai tinha essa... por causa do estereótipo, né? Hoje eu adoro, já saí na Mangueira, amo o carnaval. Mas eu entendi, era uma forma de querer proteger, porque quando eu era adolescente, as pessoas diziam que eu tinha que ser mulata do Sargentelli. Então, é como se fosse o único caminho possível. Então, ele radicalizou e não deixava a gente ir de jeito nenhum. Mas ele ouvia muita música em casa. E o Milton era um dos cantores que ele mais ouvia. Eu aprendi a amar Milton com o meu pai. Desde criança eu escuto Milton. E depois conheci o Milton em 2018, em Belo Horizonte. E, a partir de então, a gente se aproximou. Eu já estive com ele várias vezes, na casa dele, assistindo novela com ele, que ele é noveleiro, em aniversários. E, para mim, foi um choque. A primeira vez que eu vi o Milton, eu não conseguia falar. Um mito, Estava no né? mesmo lugar que ele, parecia que totalmente travado. Acho que até hoje, ainda quando eu encontro, ainda me dá aquele choque primeiro e depois... é o Vituca, mas eu ainda fico um pouco assim, porque para mim o Milton é uma das maiores vozes do mundo. Né? Com ele certeza. é um gênio e, ao mesmo tempo, de uma simplicidade. Uma pessoa simples, amorosa. Então, foi uma grande alegria assim, na minha vida poder conhecê-lo. Coisa boa. Falando em música, a gente tem o Isaac hoje aqui, na nossa banda, convidado especial, né, Laura? Tá gostando da conversa, Isaac? Eu tô amando, eu sou um grande fã, tô aqui gelado. E seu penteado tá belíssimo, gostou? hein? Foi pra você. Arrasou. Na volta, a gente continua aqui com esse bate-papo com essa filósofa incrível, minha amiga Djamila Ribeiro. Ninguém ouviu um soluçar de dor num canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou num canto de
revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, cantar de dor. Eu não sou daqui, Marinheiro só, eu não tenho amor. marinheiro só, Eu sou da Bahia, marinheiro São só, Salvador. marinheiro só, Ô marinheiro, marinheiro, marinheiro só, o que te ensinou a nadar? marinheiro Ou só, foi o tombo do navio? marinheiro Ou só, foi o balanço do mar? marinheiro só, Lá vem, marinheiro só, como ele vem faceiro, marinheiro só, vem todo de branco, marinheiro com só, seu bonezinho. marinheiro Ô só, marinheiro, marinheiro, marinheiro o só, que te ensinou a nadar? marinheiro Ou só, foi o tombo do navio? marinheiro Ou só, foi o balanço do mar? marinheiro só. Uau, muito bem. Djamila, vamos falar de uma coisa que eu acho fundamental, que você vem falando muito, escreve sobre isso, né? Porque, do ponto de vista da legislação, a gente melhorou muito no aspecto dos preconceitos. E tem muita gente, até por causa da legislação, que fala assim, não, racismo não existe mais, todo mundo se dá bem, isso é uma invenção. Existe ou não existe? Existe. Tanto que a gente tem, como você falou muito bem, tem marcos legais que foram muito importantes, mas a gente não muda a cultura, né? E é importante mudar a cultura. E num país como o nosso, que durante tanto tempo negou a existência do racismo, né, com o mito da democracia racial, isso dificultou muito o entendimento do brasileiro sobre o que é o racismo. Então, as pessoas acreditavam que racismo era quando um indivíduo, somente um indivíduo discriminava o outro. Naquela pesquisa da Folha de São Paulo, né, da década de 90, que os brasileiros reconheciam que o Brasil era racista, porém ninguém era racista, ninguém se assumia como racista. Então, racismo é a gente olhar para a nossa realidade estrutural do Brasil, né? Um país que quase 400 anos de escravidão, que significa dizer que durante quase 4 séculos as pessoas negras elas eram mercadorias, né? Elas eram mão de obra que não recebiam pelo seu trabalho. A gente está falando de um sistema econômico, de um sistema político, de um sistema social, e que depois, no pós-abolição, né, não houve, à época, políticas para incluir essa população. Então, a gente olhar para a nossa realidade, por que a população negra até hoje no Brasil experimenta essas relações desiguais? Porque foram vários fatos que fizeram que a gente chegasse nesse lugar. Eu acho que esse entendimento faltava do nosso contexto, né? A Constituição do Império de 1824 dizia que só cidadãos nascidos livres podiam estudar. Em 1824, a gente ainda estava sob o período da escravidão. Pessoas negras não eram cidadãs nascidas livres. Então, a gente teve, inclusive, uma Constituição dizendo que proibindo pessoas negras de ter acesso à educação. Não estava escrito lá, pessoas negras não vão estudar, mas só vão cidadãs nascidas livres. Ou a Lei de Terras de 1850, que aí só pode ter terras no Brasil quem compra do Estado. A população negra não tinha remuneração, porque era escravizada. Como que ia ter poder econômico para comprar terras? Ao passo que o Estado brasileiro concede terras para os grupos europeus que vêm para cá, para o Brasil, as colônias que a gente chama, né? Colônia italiana, colônia portuguesa. Então, um dia eu estava conversando com um colega meu que é descendente de italiano,
E a época das discussões das cotas, ele muito revoltado. Ah, não, por que isso? Porque isso é errado. E eu falei, mas você sabia que lá atrás, né, muitos europeus receberam terras do Estado brasileiro e isso foi um ato de ação afirmativa? É. Não, pois é. Então, os seus ancestrais Então estuda. tiveram e você agora está contra uma política de ação afirmativa para o meu povo. E ele, por isso que é importante a gente conhecer a história. Eu acho que a história foi muito negada para a gente. É por isso que eu acho que é importante esse letramento. Conversar com as pessoas, conversar com e não conversar para. Por isso que eu escrevo de maneira acessível, didática. Para mim é importante que as pessoas tenham acesso a esse tipo de conhecimento, não fique só em bolhas. Porque isso é melhor, quando a gente entende tudo, não é melhor para a população negra, somente é melhor para o país, né? Quando a gente compreende. E se a gente está sendo discriminado, tem alguém que discrimina. E Nelson Mandela falou isso muito bem, né? O racismo não desumaniza só quem é vítima dele, desumaniza também quem pratica, né, o racismo. Então, o racismo é esse sistema de desumanização, né, e acho por isso que é tão importante a gente poder falar sobre isso sem tabus e enfrentar esse problema na nossa sociedade. E, na verdade, ir além do racismo, né? Ir para o antirracismo, né? Não é só o não racismo, mas se alguém conta uma piada racista, né? Se eu não faço nada, ou se alguém faz um comentário e eu não me incomodo com isso, eu faço parte disso também, né? Eu estou ali no mesmo caminho. Você sabe que a primeira vez que eu fui a Moçambique, né, convite lá era uma mulher, aliás, a gente está falando das grandes mulheres, da Luísa Diogo, que era a primeira-ministra de Moçambique, para fazer um trabalho incrível lá. E aí estava o Mia Couto e a gente foi para a ilha de Moçambique, de onde saíam as pessoas feitas escravas naquela época, né? E é de uma dor aquilo, né? O portal do não retorno, é só o nome, portal do não retorno. Então a pessoa sabia que ela nunca mais voltaria, não tem retorno. A árvore do esquecimento, né? As voltas que você dava para esquecer o nome o seu nome, o nome da família, o nome da tribo, o nome dos seus amores. Você largava tudo isso para trás, né? Eu acho interessante, não sei se você concorda, mas quando eu vejo filmes que mostram essas situações todas, né? Como o tema do nazismo, como o tema do machismo, mas de novo um filme sobre isso, tem que mostrar de novo, tem que ler Navios Negreiros de novo, tem que ver a dor daquelas pessoas, tem que pensar sobre isso, porque senão parece que não aconteceu. Exatamente. Que é uma forma de você desenvolver a compaixão da pessoa. É tão humano quanto eu, e assim, eu não sinto a dor dessas pessoas, e isso não me incomoda de imaginar que há tão pouco tempo uma parte da sociedade era tratada dessa maneira, né? Exatamente. Acho que é importante, nunca é demais, enquanto isso permanecer no nosso país, no mundo, a gente precisa falar sobre isso. E às vezes as pessoas reprimem, porque é muito doloroso, incômodo falar. Então, às vezes eu dou palestra, a pessoa fala, mas eu não gostei do que você falou. Eu falo, que bom. Né? Porque a gente está trazendo aqui uma realidade que é uma realidade muito triste, mas você precisa assimilar o incômodo. E às vezes a pessoa ela se identifica, às vezes com a pessoa que já fez aquilo, então ela prefere reprimir e dizer, eu não quero saber disso. Mas a gente precisa assimilar esse incômodo. E todos nós estamos em aprendizado. Eu costumo dizer que eu cresci também para ser homofóbica, porque eu cresci numa casa que faziam piadas, e aí com o tempo você vai entendendo o que significa aquilo, e você vai desenvolvendo empatia, e vai compreendendo, e vai se transformando numa outra pessoa. Eu já fui uma pessoa que reproduzi também, né? Eu sou uma mulher negra, mas eu sou uma mulher, que eu brinco, né, que insiste na heterossexualidade. Eu não sei por que a gente insiste, né, mas a gente insiste. Estou aí no segundo casamento. Mas eu não sei o que é ter medo de apresentar a pessoa que eu amo para minha família. Eu não sei o que era ter medo na minha adolescência, de ter medo de ser expulsa de casa por apresentar a pessoa que eu amo. Agora, eu posso escutar sobre o que as pessoas LGBTs têm a dizer, eu posso ler, estudar, assistir filmes, porque aí eu vou desenvolvendo a minha empatia, porque a empatia, para mim, não é só se colocar no lugar do outro, porque eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é ter medo de pegar na mão do meu companheiro na rua. Agora, eu tenho amigas lésbicas e amigos gays que têm códigos. A depender dos lugares que eles estão, eles não dão as mãos porque eles têm medo de ser agredidos. Eu não sei o que é isso, mas eu posso escutar o que essas pessoas têm a dizer, eu posso ler, eu posso estudar, para não ser a pessoa que vai reproduzir isso, e mais, para ser a pessoa que vai ser agente de transformação e não agente de dor.
Então, a empatia é algo que é uma construção também intelectual, uma construção política, e que exige empenho e esforço. E às vezes as pessoas não querem esse empenho. Eu falo, gente, não dá para fazer mudança no conforto. Você precisa arregaçar as mangas, não tem como. E muitas vezes vai significar ser o chato, né? Eu já fui essa pessoa chata que eu chegava, sei lá, numa rodinha, as pessoas saíam. Aí lá vem a Djamila. E aí eu ficava, ai, porque você passa a não tolerar mais coisas. Você vai dizer, não, isso é racismo, isso é homofobia. Ai, lá vem a Djamila. E aí um dia eu estava conversando com uma ativista mais velha reclamando, né? Eu falei, ai, porque, as pessoas ficam me chamando de chata, onde eu chego. E ela virou para mim e falou, o que você prefere, ser chata ou ser omissa? Ali eu falei, não, eu vou ser chata com o maior prazer. E o legal é que você mesmo vai encontrando outras tribos, né? Outras pessoas que são chatas também. Aí os chatos se unem, você, né? os chatos se unem. Mas esse exercício, para mim, ele foi fundamental, de eu compreender que a empatia é uma ação também. Não é só eu lamentar e não fazer nada. Como que eu entendo isso na minha relação com o outro? Porque a gente é afetado, a gente afeta o tempo todo. E isso, para mim, é um exercício que para a vida toda, né? Que eu sou uma pessoa que continuo desenvolvendo a minha empatia sobre opressões que eu não sofro e continuo falando para as pessoas sobre a questão racial e das mulheres, que elas precisam desenvolver. Não basta dizer, mas eu sou pai de menina. Às vezes eu escuto isso, tá, mas isso não necessariamente significa que você compreende o que é ter medo de andar na rua sendo mulher. O que é o medo que a gente tem muitas vezes, eu sou mãe de menina, de determinados lugares, a gente não deixar elas irem porque a gente tem medo. Ou num país, infelizmente, como o nosso, que tem um índice altíssimo, de violência contra as mulheres. Então, os homens precisam desenvolver empatia. Aliás, acabou de sair o Anuário da Violência, que mostra ainda a quantidade de estupros no Brasil, que é uma coisa assustadora. E que a maior parte com meninas crianças e a maior parte meninas negras. Negras, de até 13 anos. De até 13 anos, que é uma coisa assustadora. É tão assim horrendo isso do ponto de vista da construção do compromisso civilizacional, né? Assim, mas então é uma menina de 12 anos, 11 anos sendo estuprada, sendo violentada, e uma parte da sociedade ainda olha para isso, né? E fala assim, mas também a roupa que ela estava vestindo, Exatamente. a coisa. Quer dizer, a vítima, ela vira responsável com toda a dor que ela recebe dentro dela, né? E aí, Djamila, eu acho legal você colocar sobre esse conceito da empatia, porque é um conceito lindo do ponto de vista filosófico. Realmente não é se colocar no lugar do outro, porque não dá para você se colocar no lugar. Você não sabe o que é isso, né? Mas dá para você, talvez, ter uma expansão nos seus afetos, na sua mente, e ter essa percepção da dor do outro. Mas sabendo assim, eu nunca vou sentir o que você sente. Né? Mas eu não vou querer ser a pessoa que causa essa dor, que causa esse sofrimento. Exatamente. Né? E essa questão da mulher como objeto sexual, né, da coisa, por que mais as negras que as brancas? Mais feito objeto ainda? Por conta do nosso histórico colonial, né, que as mulheres negras, na época da escravidão, elas eram violentadas, estupradas pelas diferenças culturais, né, as mulheres indígenas também, porque aí vem o homem branco europeu com a sua religião, com a sua visão, e aí vê uma mulher nua, por exemplo, mas é outro código cultural. E aí já se coloca aquilo como algo lascivo, como algo inferior. Então tem todo um histórico, infelizmente, de sexualização das mulheres negras, mas desde esse período colonial, né, que essas mulheres eram violentadas, colocadas como elas são mais quentes, elas são mais ligadas ao sexo, por conta dessa construção colonial. Então é como se a gente estivesse disponível ao sexo, né? Uma coisa, já que ela é coisificada. Então as mulheres no geral são objetificadas em toda a sociedade machista no geral, mas em relação às mulheres negras, essa questão da construção colonial coloca a mulher negra ainda mais nesse lugar de ultrasexualizada, né? E tem uma coisa, né, muito estranha assim do homem, não, mas se é minha namorada, não é estupro. Porque se eu quero, ela tem que querer. Se é minha mulher, e uma parte da sociedade, não que só olhava isso no passado, é que é crime mesmo sendo a sua mulher, né, o seu marido e tal. Mas é interessante, que é quase que uma parte foi feita para dar prazer para outra parte. Como se essa parte não tivesse direito ao prazer. Se essa parte não pudesse dizer não quero agora,
não estou me sentindo bem nesse momento, não quero isso, né? E fosse propriedade. E fosse né? propriedade, Se é minha né? propriedade, eu posso fazer o que eu quero. Né? O estupro marital, muito bom você trazer esse tema, porque durante muito tempo foi tabu, né? De muitas mulheres não entenderem que aquilo era uma violência, uma vez que era o marido delas. Né? E tem um número altíssimo de estupro marital, de mulheres que têm vergonha de falar sobre isso, ou pior ainda, não compreendem como uma violência. Né? E a gente não tem que nada. Se a gente não quer algo e a gente é forçada a, aquilo é uma violência. E é muito importante a gente conscientizar mais as mulheres sobre isso e que entender que a gente não é uma propriedade, uma coisa, é minha. Né? Se é minha, logo eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso forçar uma relação sexual, eu posso bater, e se ela dizer não, que não quer mais estar comigo, eu posso matar. A gente tem um índice altíssimo de feminicídio no Brasil. E muitos desses casos de mulheres que disseram não, que não queriam mais estar naquele relacionamento e são assassinadas por dizerem não. Se não é minha, não é de ninguém, não é minha de mais ninguém, é minha propriedade. Então, essa lógica do machismo está muito ligada, né, essa lógica do homem se sentir proprietário da mulher. Djamila, o que você sonha agora? Eu sempre digo que um dos meus sonhos é envelhecer. Sempre falo isso, porque Isso é uma boa coisa. eu quero ficar muito velhinha. Parabéns, sucesso, que você continue escrevendo lindamente, falando lindamente, ajudando as pessoas a terem uma outra postura. O mundo carece tanto de pessoas que inspiram, né? Que consigam do seu jeito, com seus erros, com seus tropeçares, com seu cair, com seu levantar. Mas você é uma inspiração para muita gente. Isso que o Isaac falou, é tão legal assim, você poder chegar num lugar e as pessoas te reconhecerem, você inspirar as pessoas. Isso é uma coisa tão fundamental, porque as pessoas elas têm que olhar para outras pessoas e ver assim, olha, essa aí também caiu, tropeçou, chorou, sofreu e chegou no espaço que ela quis chegar. Não que você não tenha as suas questões, né? Você falou da sua espiritualidade, mas é tão bonito a gente inspirar pessoas. A gente convidou algumas pessoas que te conhecem para dizer um pouquinho sobre você. Vamos ver? Vamos ver. Olá, eu sou a Marjorie, sou estudante de Ciências Sociais, escritora infanto-juvenil e uma jovem periférica. Estou aqui para dizer o quanto Djamila representa na minha trajetória. Além de ocupar esse espaço como referência, ela também ocupa um espaço muito afetuoso, porque ela me mostra na prática o quanto a gente pode movimentar e combater essa estrutura racista que a gente vive. Sou Rosilene Pimentel, assistente social, coordeno um serviço de acolhimento para mulheres em situação de violência e temos o grande prazer de ter a querida Djamila Ribeiro e o Instituto Espaço Feminismos Plurais como parceiros. Tem sido um espaço importante de cuidado com mulheres que cuidam de mulheres. Então, gratidão e que sejam parcerias longas e de muitas conquistas. Uma grande figura feminista, Djamila é comprometida com a luta das mulheres. Ela vem da Baixada Santista para o mundo. A Djamila traz inovações e é uma ousada, né? Uma ousada no sentido de trazer mulheres, organizar mulheres para o enfrentamento da violência de gênero e de raça contra as mulheres. Parabéns, Djamila. Eu tenho orgulho, eu chamo ela de meu orgulho. Eu tratava ela à distância como se fosse a minha filha carnal, né? Eu tinha esse amor por ela. Até que os deuses, né? Até que o sagrado nos uniu. E hoje a gente está próximo, eu vejo que ela é muito mais do que eu pensava. É uma pessoa muito generosa, uma pessoa muito carinhosa, é uma filha que eu amo e que eu sinto o amor dela por mim. A Djamila representa muito na sociedade, na luta dela, o que ela faz para todos. É muito importante ter Djamila Ribeiro entre nós. E hoje a gente está unida pelo sagrado e a gente está unida pelos mesmos ideais, defendendo aqui o candomblé, né, que a gente é de matriz africana, ela é minha filha de santo hoje, defendendo as pessoas contra o racismo, lutando contra o racismo. Então, ter Djamila Ribeiro perto de mim é um privilégio. Eu amo a Djamila Ribeiro. Coisa boa! Obrigada, que linda, agora eu não tinha visto. Tá vendo como você é querida? Que linda.
E da Baixada para o mundo, né? É, a Amelinha Telles, grande Amelinha Telles. Nossa, uma figura importantíssima, foi vítima, foi torturada na época da ditadura militar, uma grande feminista, está aí lutando pelo direito à memória e à verdade, e continua lutando pelas mulheres, lá na União de Mulheres em São Paulo. A Amelinha é uma guerreira, assim, uma mulher que eu admiro muito. Jamila, obrigado. Muita luz, muito sucesso. Acho Muitas que- coisas lindas na sua vida, que possamos envelhecer juntos. É isso. Na amizade também. Sim, obrigada, querida. E olha, Terceiro Sinal continua aqui no estúdio, né? A gente sempre mostra alguma peça, alguma coisa culturalmente importante. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a peça Priscila, Rainha do Deserto, que é um musical fantástico, que está em cartaz em São Paulo. Não é a primeira vez que está em São Paulo. E é uma mulher maravilhosa, fazendo um papel maravilhoso. Eu vou conversar com ela, com a Verônica Valentino, no próximo bloco, mas ela já vai cantar nesse bloco. Vamos lá, Verônica? Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tua. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vestir-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta pro nada? Eu não sei se o anjo me chama, eu não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço meu grito na treva, no fim quer me buscar. Trouxe pouco, levo menos, a distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. Please don't talk about our love tonight. Please don't talk about a sweeter love. Please don't talk about it being true and all the trouble we've been through. Oh, please don't talk about all the plans we had, fixing this broken romance. I want to give it, I want to get some truth. Oh, I love the nightlife. I got to forget all this is over. Yeah. Oh, I love the nightlife. I got to forget all this is over. Verônica Valentino, seja bem-vinda. Que coisa boa. Obrigada pelo convite, obrigada, noite linda. Foi lá ver Obrigado, você na muito Priscila, feliz. você está incrível.
incrível, a peça é incrível, a história é incrível. É engraçado que, né, baseado num filme de 94. E tem uma atualidade ainda, né, do preconceito, dos vários universos, né, dos vários guetos, das várias, né, incompreensões das relações humanas. E é uma peça que faz você pensar e, ao mesmo tempo, é divertidíssima, né? Então, você pensa e ri, né? É leve, né? A gente se diverte. E é muito gostoso porque a gente deu uma alterada no texto, né? Não dava para falar daquilo que foi falado em 94, falar hoje sem tocar nesses assuntos, em limpar o texto, né? Essa personagem, que é a Bernadette, ela era feita por um homem cisgênero. Então, pela primeira vez no teatro da Broadway, temos a representatividade trans, né? Temos uma mulher travesti, uma mulher trans, fazendo uma personagem que é uma travesti, uma mulher trans. Então, isso é um grande trunfo para nós, né? Eu vou te falar uma coisa que você vai gostar. Na minha opinião, o José Posse Neto é um dos maiores diretores, né, do Brasil, uma história incrível. E quando eu falei que eu ia ver Priscila, ele falou assim: preste atenção na trans, na mulher, na Verônica. Preste atenção na força que ela tem, na capacidade cênica que ela tem, porque ali não é uma mulher, uma trans mulher, não é um homem ou uma mulher, é assim, é uma artista completa que ela segura a peça assim nas mãos o tempo todo. Eu achei tão legal esse reconhecimento, assim, né? Você já é uma mulher que ganhou um prêmio Shell de teatro, que já é premiada no teatro, mas que deve ter enfrentado vários preconceitos também para chegar, né? Como a gente estava falando com a Djamila, Sim. que é um tipo de preconceito, né? Você é outro tipo de preconceito também. E, de repente, se colocar, né? Estar num lugar em que você está, recebendo, né? Os aplausos que você recebe, as glórias que você recebe, mas ninguém sabe os tombos, as dores, as noites sem dormir, né? A gente fala que quem vê close não vê o corre, né? O mais desafiador para a gente é permanecer, né? Então, assim, é importante, a gente fala muito, por muito tempo a gente falou da importância da representatividade nesses lugares, no teatro, na música. Hoje a gente tem mulheres trans na política, no Congresso, e é importante que estejamos em todos os lugares para que a gente consiga lutar mais de perto, né, ali, que a gente tenha representantes lutando ali dentro do lugar, né? A gente traz em cena esse sangue no olho, assim, é a nossa reorganização do nosso ódio também, né? A gente faz tudo reorganizando o nosso ódio, reorganizando a nossa raiva, porque infelizmente a gente continua ainda sendo o país que mais mata travestis e mulheres transexuais no mundo. A gente precisa fazer alguma coisa, assim, porque eu não quero ser vista como a travesti, né? Como a mulher trans. Não, eu sou tanta coisa antes de ser trans, ser travesti, é a cereja do bolo. A gente brinca e fala. Mas é isso, eu sou filha, eu sou referência de alguém, serei transcestral de alguém. É o amor na vida de alguém. Eu sou amor da vida de alguém, sou companheira, sou amiga. Então, é assim, é muito louco, porque primeiro vem a travesti, e aí vem a atriz, vem a cantora, vem tudo que a gente é. E é sobre a naturalização. A gente quer que o nosso corpo seja visto e humanizado. Então, a gente não quer falar de nós, a gente quer apenas existir. A gente quer trabalhar, perpetuar, construir, sonhar, né? Ser respeitada. Vamos ver juntos aqui um vídeo que tem um trechinho da Priscila, Rainha do Deserto. Mas isso não é um avião. É sim, eu acabei de cortar as asinhas dele. Eu tenho cara de quem anda de ônibus. Cara, não. Mas essa bunda quadrada te entrega. Quando é que a gente tem que devolver isso pra escola?
Verônica, como é que foi o processo? Ensaio, quanto tempo, Nossa, escolhas? a gente estreou dia 7 de junho, nos encontramos na metade do mês de abril, tivemos um mês Nossa. de montagem toda. Essa é a direção do Mariano Detri, mas foi intensíssimo, né? Foi intensivão, assim, a gente se encontrava de manhã, terminava à noite. E de segunda a sábado, muita música, somos mais de 100 pessoas no teatro todos os dias. O elenco são 22, 23 pessoas no elenco. Tem as camareiras, a equipe de camareiras, tem muita maquiagem, né? Como falar de Priscila se não tiver maquiagem, brilho. Muita troca de figurino. Então, assim, a gente tem trocas de figurinos Tá lindo, de né? Os figurinos são 26 lindos, né? segundos. Então, é muita loucura, assim. A gente tem que agradecer à Lei Rouanet, ao Ministério da Cultura, a todas essas empresas que patrocinam esse espetáculo, porque aí a importância das leis de incentivo é importante falar. Para além das 100 pessoas que trabalham no teatro todos os dias, a gente gera 400 empregos indiretos. Então, assim, da costureira, enfim, a gata da cantina, que faz o nosso, né, enfim, o nosso jantar. A gente tem 2 sessões na quinta, 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo e uma na sexta-feira. Então, a gente tem 7 apresentações por semana e é loucura. Mas é uma loucura maravilhosa, divertidíssimo. Tá lindo. Obrigado Obrigado pela a sua você. presença. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu quero agradecer a sua audiência, o seu carinho. Semana que vem a gente tem mais Arena dos Saberes, mas a gente tem mais música aqui. A gente vai de Belchior agora? Vamos de Belchior, meu Vamos conterrâneo. de Belchior, seu conterrâneo. Muito obrigado. Obrigado por essa plateia linda que está aqui hoje, participando com a gente. Muito bom. Bora. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moça, me sinto sã e salve e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Obrigado pelo